Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriela e hoje vou estar dando a continuidade da nossa série Três Jardins e um Propósito. E hoje, como combinado, eu vou estar dando a continuação do jardim do meio, que é o Jardim Getsemane. Então, se você quer saber a continuação desse estudo, venha comigo que você vai entender muito mais dessa história. Vamos lá começar o nosso estudo de hoje e eu vou estar continuando, né, a nossa história do Jardim Getsemane, né? Então vamos lá. Eu vou estar dando os últimos 2 segundos tópicos que estavam faltando. Então prestem bastante atenção, tá? Que para vocês entenderem o que Deus quer falar com você neste vídeo. Amém? Sacrifício não é um evento, mas um caminho de vida. Amém? Então, eu vou ler aqui para vocês. Nosso Jesus, como o último Adão, fez uma escolha diferente no jardim do Getsemane. Em 1 Coríntios 15:45 fala sobre o último Adão. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Então, o que o primeiro Adão não conseguiu fazer, né, esse último Adão, que é Jesus, no caso é Jesus, ele veio para nos salvar, ele veio para cumprir a missão que é, né, salvar a humanidade. Amém? Continuando. Ele não sacrificaria a confiança de Deus, mas sacrificou-se incondicionalmente. Seu desejo de seguir a vontade do Pai acima de sua vontade não era meramente um evento, uma ocorrência, mas um caminho de vida. Então, ele, né, fez a vontade do Pai, primeiramente. Né? Não foi uma coisa assim, né? Uma coisa assim, um evento, ou uma coisa assim que seria momentâneo, né? Uma coisa momentânea, mas que seria um caminho de vida, que seria, né, onde Jesus ia nos salvar, ia fazer de nós filhos de Deus novamente. Amém? Ele havia perseverado, então ele perseverou. A porta de entrada para esse jardim, segundo o que ele representava, agora não foi apenas estrancada na sombra das oliveiras, mas já havia sido totalmente aberta alguns anos antes, no calor do deserto da Judéia. Então, nesse que foi falado aqui, que esse jardim ele foi estrancado muito antes, né, de Jesus, né, ter ido lá falar com o Senhor, né, que foi a última noite, né, que ele ia estar aqui na terra, né, que ele ia estar vivo, né, que foi o dia que Jesus foi preso, né, que levaram ele para crucificação. Então, mas antes, né, disso acontecer, Jesus, né, ele foi tentado nesse jardim. Ele foi tentado no deserto, que foi no deserto da Judéia. E nesse deserto, né, o diabo ele foi lá tentar Jesus. Está, né, em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 11, que eu vou ler aqui para vocês. Então, eu vou ler aqui, ó. Fala assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui,
porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e ele os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e prestes culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Então, mesmo Jesus sendo tentado pelo diabo, sendo testado, sendo provado, no deserto, como nós também, quando estamos no deserto, quando estamos na luta, nas dificuldades, o diabo ele vem tentar em nossas vidas, vem fazer a gente querer desistir, querer sair dos caminhos do Senhor, mas nós somos filhos de Deus, nós temos um Deus que nos guarda, que não nos abandona e que sempre está conosco. Então, toda vez que o diabo colocar na sua mente que para você fazer isso, para você fazer aquilo, como Jesus fez, ele usou a palavra de Deus como arma. Então você use a palavra de Deus como arma, porque a Bíblia, a Bíblia é a nossa espada, aleluia. Ela é a nossa espada. Então, nela você pode achar todas as respostas que você precisa. Então, se Jesus ele usou a palavra de Deus para derrotar o diabo. Então, quando você estiver em uma batalha espiritual, você precisa ler a palavra de Deus, que é lá que todo o poder, tudo que você precisa, você pode achar neste livro, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? E continuando, então. Então, como eu falei, ele tentou usar a fome de Jesus por causa do jejum, apelando para a luxúria da carne, em vão tentando seduzi-lo a transformar pedras em pão. O diabo também tentou derrubar Jesus pela soberba da vida, instando-o a pular do pináculo do templo para provar quem ele era. Satanás se esforçou para distorcer a visão do nosso Salvador e curvá-la à luxúria dos olhos, e oferecendo-lhe um passeio virtual pelos reinos deste mundo e sua glória. Mas Jesus ganhou em todas. Por quê? Porque ele usou a palavra de Deus, porque ele honrou o que o Pai, que é o nosso Deus, falou na palavra dele. Então, ele foi um filho obediente. E então, isso que precisamos ser filhos obedientes ao Pai. Amém? Jesus, como filho de Deus, foi um exemplo aqui na Terra. A experiência no deserto foi como um GPS espiritual, que em Mateus 4,10, que ele falou: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então você só deve adorar a Deus, somente servir a Deus. Não há deuses, não há outras coisas que você deve adorar. Somente Deus é poderoso, somente Ele pode nos dar a vida eterna, pode nos dar a vitória. Amém? Amagô. O que é amagô? Amagô é algo íntimo, algo, uma coisa, uma pessoa, uma essência. Então, amagô é isso, tá, gente? Amagô pode ser uma planta, mas aqui no caso, também é algo íntimo. Então, o jardim Getsemane era algo íntimo de Jesus. Era onde ele ia falar com o Senhor, onde ele foi falar com Deus, na última noite que ia acontecer dos homens prenderem Jesus. Centrado em Deus, é transferido e fixado no tempo do cenário desse jardim do meio. Aqui, Jesus enfrenta a grande decisão de viver seu tempo ou considerar a eternidade com o Pai.
e finalmente conosco. Por meio do Espírito Santo, subjugar, no caso, dominar, Jesus ele dominou os anseios da sua carne para cumprir as palavras que está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 5 ao 6, que diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Então era para nós, ter sido morrido no lugar dele. Mas Deus, ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então ele trouxe Jesus para curar as nossas feridas, para nos salvar, das nossas iniquidades. Amém? No início do seu ministério, ele declarou que seria levantado, que está em João 3,14, que fala que, no caso, ele estava se referindo à sua crucificação. E como os outros judeus daquela época, provavelmente ele teria visto a agonia e a degradação sofridas por aqueles que eram crucificados. Está em Mateus 26, versículo 37 e 38. Amém? Então, para nosso segundo tópico, que é Abba Pai, que quer dizer querido Pai, que quer dizer que está sempre disponível, sempre se importando. E é aqui, neste jardim, que Jesus vem abrir seu coração em 3 diferentes momentos de oração. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos ver quais são essas diferentes orações que Jesus fez. Que está em Mateus, capítulo 26, do versículo 39, 42 e 44. Então, eu vou estar lendo para vocês, amém? Então, vamos lá, eu vou ler aqui para vocês, Mateus, capítulo 26, versículo 39, 42 e 44. Então, vamos aqui, a primeira oração que Jesus fez está no versículo 39 e que diz assim: E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu vou ler também o 40 aqui, ó. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Versículo 41 diz: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus está nos dizendo que realmente, se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, nós não conseguiremos sair da tentação. Nós vamos cair novamente. Então, através da palavra de Deus, como Jesus está falando aqui no versículo 41, que fala: vigiem e orem, porque o espírito, ele é forte, mas a carne, ela é fraca. Então, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar e orar para que a gente não caia na tentação do diabo. Amém? Então, essa foi a primeira oração de Jesus, foi que se for possível, que passe dele aquele cálice, que passe, essa luta, esse sofrimento. Porque ir na crucificação, morrer na cruz para nos salvar, foi um sofrimento muito grande para Jesus. Mas que, todavia, Deus disse que: mas não faça o que eu quero, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, meu Pai. Então, eles, mesmo sabendo da dor, mesmo sabendo que ia sofrer, ele, mesmo porque ele estava em carne, estava, como nós, humanos. Então, ele ia sentir ele sentiu muitas dores, sentiu muitas, ele agonizou.
Então foi uma dor, era uma dor insuportável, uma dor que nós, como nós aqui, não ia suportar. Então nós temos que ser gratos pelo amor que Jesus teve por nós, porque se não fosse por ele nós não estaríamos aqui, né, contando essa ressurreição, essa crucificação que Jesus fez por nós, por ele morrer na cruz para nos salvar. E então nós devemos ser gratos ao Senhor. E Jesus, ele fez a vontade do Senhor, né? Fez a vontade de Deus e ele morreu na cruz para nos salvar. E a segunda oração que Jesus fez, que está no versículo 42, que diz: retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então, o que Jesus fez? A segunda vez que ele orou, ele falou: Pai, se não é possível que passe esse cálice de mim, então que seja feita a tua vontade, né? Que ele beba, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, que faça a vontade do Senhor. Então, foi isso que ele fez. Que no versículo 43 que diz: e voltando, achou-os outra vez, dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. E no versículo 44 diz a terceira oração dele, que foi: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 46 diz: levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Amém? Então, né, foi chegada a hora, né, de Jesus, né, se entregar nas mãos dos pecadores, né? Que o traidor, né, no caso era Judas, né? Judas que entregou Jesus para os homens, né, para aqueles homens maus. E foi aí que aconteceu, né? Então, aqui fala. E aqui ele se comunica com o único que está atento ao seu sofrimento íntimo, mesmo quando seus companheiros terrenos dormem a poucos passos de distância. Então, o que podemos entender nesse que eu li agora é que mesmo vão ter pessoas que estarão dormindo, vão ter pessoas que não vão se importar, né, com a sua luta, não sabem o que você está passando, as suas dificuldades, mas saiba que Deus está com você, amém? Deus está com você, Deus está te acompanhando nos momentos difíceis, nos momentos de luta, amém? E então faça a vontade do Senhor na sua vida, amém? E nesse jardim que Jesus estava, né, era um lugar íntimo, era um lugar onde ele se encontrava com Jesus, se encontrava com seu Pai, que era Deus, né, era o Pai de Jesus. Então ele foi lá, se encurvou perante Deus. E isso que nós temos que fazer, nós temos que ir no secreto, né? Entre no seu quarto e ora. Amém? Entre no seu quarto, ore e fale com Deus. Porque quando nós oramos, né, no íntimo, temos um relacionamento com Deus verdadeiramente, nossa vida muda, né, nossos pensamentos mudam, nossa vida muda. Então Deus, ele nos transforma por completo, não é pela metade, amém? Ele nos transforma por completo. A nossa vida financeira vai melhor, a nossa saúde vai bem. Mesmo que a gente passe pelo desânimo, nós não vamos viver desanimados, porque a gente tem Jesus na nossa vida. Se nós temos, né, um momento de tristeza, nós não vamos passar a vida toda com tristeza, porque a gente tem Jesus na nossa vida. Amém? Então, isso é o que eu queria falar com vocês, amém?
E como eu falei, Abba quer dizer querido pai, né? Que quer dizer Abba pai. É um Deus que se importa, é um Deus que está com a gente. Amém? E aqui nesse jardim do meio, Jesus declara não se importar com o que está vindo. Ele abraça a árvore da vida e entrega a sua vida para que essa árvore proibida e sua maldição não lance raízes no futuro jardim da cidade de Deus, mostrada em Apocalipse 22. Então Jesus, ele, pelo que aconteceu no jardim do Éden, que através do fruto que eles comeram, foi, né, que aconteceu, né, do pecado que eles cometeram. Então, Jesus, né, morreu na cruz para nos salvar, para que essas raízes, né, desta árvore, né, desse pecado, não fosse mais longe. Então, Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, que Jesus foi um Deus nas nossas vidas, porque Jesus é a imagem de Deus. Então, se nós cremos em Jesus, nós cremos ao Pai. Se nós temos acesso a Jesus, nós temos acesso ao Pai, que é o nosso Deus. Amém? Então, foi isso o estudo de hoje, amém? E nós vamos estar falando sobre João, capítulo 14, do versículo 2, mas isso só vou falar quando no terceiro jardim, que vai ser a cidade de Deus, né, em Apocalipse 22. Então não perca o próximo vídeo, amém? Que eu vou estar dando a continuidade da nossa série. Se você está gostando deste conteúdo, já vai deixando seu like neste vídeo, já se inscreva neste canal se você pulou aqui de paraquedas, e se inscreva, ative o sininho de notificação para você não perder absolutamente nenhum vídeo aqui no canal. Então, Deus abençoe muito a vida de vocês e um beijo para todos e Deus abençoe o seu dia, amém? Tchau, gente!